Mas falando ainda em prova, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a última prova, que foi a prova 5. Bom, essa prova, eu sei que muita gente, assim, muitos se deram bem, na verdade, né, tiraram uma nota boa, mas muitos se enrolaram um pouquinho para calcular as derivadas parciais. Bom, na verdade, você tinha dois jeitos de fazer essa. Então, o primeiro jeito, você tinha uma função assim, se eu não me engano. Só comentar aqui rapidamente. Se eu não me engano, era P vezes V igual a N vezes R vezes T. Isso aqui é a equação dos gases, né? Isso aqui era para considerar constante, então você só tinha pressão, volume e temperatura. E aí, depende do seu tipo de prova, eu poderia pedir, calcule derivada parcial de P em relação a T, ou então derivada parcial do volume em relação à pressão, enfim, né? Qual era o jeito mais rápido, mais direto de fazer? Olha, se eu estou pedindo derivada parcial de P em relação a T, o que você faz? Você isola o P aqui, por exemplo. Aí, isolando o P, você vai ficar P igual nRT sobre V. Agora, deriva. Deriva em relação a quem? Em relação à temperatura. Então, isso aqui é constante, deriva T em relação a T é 1. Então, ia ficar só isso daqui. Agora, digamos que eu quero derivar o P em relação ao volume. Não tem problema. Isso aqui é constante. Você vai derivar só a função 1 sobre V. A derivada seria menos 1 sobre V quadrado. Então, ficaria menos isso sobre V quadrado. Só um exemplo. Tá? Então, aí, sempre que você fosse isolar uma das incógnitas e depois derivar parcialmente, você usaria esse raciocínio. E aí, nesse caso, você conseguia calcular qualquer derivada parcial aqui que eu pedisse para você. Aí, na segunda questão, era só multiplicar as três derivadas parciais para você provar que era igual a menos 1. Agora, tem um segundo jeito que alguns fizeram, que eu achei bem legal, muito elegante, na verdade, matematicamente. Qual foi esse jeito? Teve gente que colocou assim, ó. Então, esse pessoal está de parabéns. Colocou todo mundo para um lado, né, ficou PV menos nRT igual a 0. Chamou isso aqui de uma função f. F, nesse caso, depende de P, depende de V, depende de T. E derivou implicitamente. Usou derivação implícita, né, usou aqui a regra da cadeia. E aí também conseguiu chegar naqueles resultados, que era o resultado final. Então, aí você tinha dois caminhos válidos para fazer e você conseguia chegar na resposta. Tá bom, gente? Mas assim, se você não conseguiu por nenhum desses caminhos, mesmo que você tenha tirado uma nota um pouco baixa agora, ou não tão boa quanto você queria, mas não se preocupe, que ainda tem muita prova pela frente, tem as que já passaram, tem as que ainda virão, né? Ainda tem muita prova pela frente, muita chance de você tirar seu excelente, tá bom? Bom, então é isso. Então vamos para a nossa aula de hoje, lembrando que essa semana, essa é a nossa primeira aula e única, né? Porque segunda-feira foi feriado, e sexta-feira é prova. É a sexta prova e aí você finaliza a segunda avaliação. Pois bem, só que para essa sexta prova, você só vai ter como base a aula de hoje. Então não tem para onde fugir, né? Você vai ver a aula de hoje, preste muita atenção, né? A prova vai sair daqui com certeza. Depois você vê a aula de novo no YouTube, vê a aula da manhã, enfim, fica revisando, fica fazendo exercício, faz a lista da semana e aí você vai estar bem para a prova. Então, vamos lá. Então, o que é o assunto de hoje, que é esse assunto aí tão esperado, já que o assunto de hoje vai ser o que vai cair na prova. Então, hoje nós vamos falar sobre funções diferenciáveis, tá bom? Funções diferenciáveis. Quando eu digo funções diferenciáveis, não é a mesma coisa que funções deriváveis. A gente vai entender essa diferença na aula de hoje. Então, aqui no slide, já aparece aqui para vocês, a nossa aula é a aula 16. Então, nessa aula 16, vai aparecer daqui a pouco para vocês, nós vamos falar sobre funções diferenciáveis, como eu já disse, e a gente vai dividir a aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai primeiro definir o que é uma função diferenciável e fazer alguns resultados, e na segunda, nós vamos fazer uma das aplicações, que é a aplicação em aproximação linear. Mas, na verdade, hoje eu queria começar resolvendo um exercício. Então, antes de eu começar o assunto novo, eu quero só resolver um exercício com vocês, até para a gente ter uma motivação. Então, ó, o exercício é esse daí. Considere essa função. Função g, é assim. E na letra A, eu quero que você calcule para mim a derivada parcial de g em relação a x e também em relação a y no ponto 0, 0. Então, vamos analisar essa questão e vamos ver o que ela diz aí para a gente. Então, exercício 1.
você tem a função g, essa função aqui, quando xy é diferente de 0, 0, e ela é 0 se o xy for igual à origem. Muito bem, vamos fazer essa questão aqui. Eu já sei que na letra A ele quer que eu calcule os derivados parciais. Vocês vão perceber que, inevitavelmente, quando a gente está falando de funções diferenciáveis, vai cair muito a parte de limite e a parte também de derivados parciais. Então, meio que você vai ter que revisar um pouquinho disso, até para resolver a sua prova, para lhe ajudar. Pois bem, então, por exemplo, aqui na letra A, ele quer que eu calcule as derivadas parciais, só que ele não quer em qualquer ponto, ele quer no ponto 0, 0. Só que no ponto 0, 0, olha o que acontece. A equação, ela muda. Né? No ponto 0, 0 é quando tem uma transição. Ela se comportava de um modo, mas agora vai se comportar de outro. Toda vez que isso acontece, você tem uma função condicionada. E ele quer que você calcule as derivadas parciais justamente naquele ponto onde a função muda, aí não tem para onde você correr. Você vai poder aplicar aquelas regras de derivação? Não. Você vai ter que você vai ter que calcular a derivada usando a definição. Mas não tem problema, porque isso você já sabe também fazer. Então, só vou aplicar aquilo que a gente já sabe. Então, venho aqui, ó, quero calcular a derivada de g em relação a x no ponto 0, 0. Então, por definição, essa derivada aqui é um limite. Que limite é esse? Esse daqui, limite quando h tende a 0 da função g. Aí aqui, como eu estou variando em x, então aqui vai ficar 0 mais h. Só que 0 mais h é h. Já que eu estou derivando em relação a x, o meu y não está variando, então ele é sempre 0. Então aqui é 0. Menos g aplicado no ponto, que é o ponto 0, 0, dividido por h. Pois bem, vamos lá. Quem é a função g de 0, 0? Aqui em cima já me diz, né? Quando o meu xy é o 0, 0, a minha função g é a função nula, é a função 0. Então, isso aqui já vai zerar. Então, já consigo zerar isso daqui. Então, aqui vai ficar igual ao limite. E esse daqui, quem é? Bom, nesse caso aqui, o meu h, ele tende a 0, mas ele não é 0. Então, para eu substituir aqui, eu vou substituir essa função de cima. Então, olha só, eu olho para essa função, onde tem x, eu vou colocar h, onde tem y, eu vou colocar 0. Só que note, quando eu faço isso bem aqui, ó, vai ficar h vezes 0. h vezes 0 é 0. E aqui embaixo? Aqui embaixo vai ficar h ao quadrado mais 0. Então, vai ficar 0 sobre h ao quadrado. Mas quanto é 0 sobre h ao quadrado? É 0. Então, tudo isso daqui também vai dar 0. E aí você vai ter limite de 0 dividido por h, isso quando h tende a 0. Aí, como eu já falei, né, aqui, ó, 0 sobre alguma coisa, mesmo que esteja tendendo a 0, mas isso aqui vai dar 0. Isso aqui não é uma determinação, porque no caso, o numerador ele é o próprio 0. Por isso que esse limite aqui ele dá 0. Tá? Então, com isso, a minha derivada parcial em relação a x, nesse ponto, ela existe, sim ou não? Sim, ela existe. Eu calculei o limite existe, então está aqui, então a derivada parcial existe. Agora eu vou fazer a mesma coisa para y, ou seja, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y nesse ponto, usando a definição. Então, eu vou ter o limite quando h tende a 0. A única coisa que vai mudar é que essa primeira função aqui, como é o y que está variando, então aqui vai ficar 0 e aqui que vai ficar h. Então, vai ficar g de 0h menos g de 0, 0, tudo isso dividido por h. Isso aqui é 0. Aí, mais uma vez, se você for pegar essa função aqui de cima, no lugar do x colocar 0, no lugar do y colocar h, isso aqui vai dar 0. Então, você vem e escreve que isso aqui vai dar limite de 0 sobre h, quando h tende a 0. E, mais uma vez, isso aqui vai dar 0. Então, o limite existe. Com isso, eu acabo concluindo que no ponto 0, 0, a minha função g ela é derivável. Quando eu digo derivável, eu só estou querendo dizer que as derivadas parciais de primeira ordem, elas existem. Somente isso que eu estou querendo dizer. Então, nesse caso, como eu mostrei que elas existem, eu vou afirmar aqui em cima. Vou afirmar, ó, o que eu mostrei? Que g
é derivável. Aqui eu provei que ela é derivável em 0, 0, né? Mas na verdade ela é derivável em todo o seu domínio. Mas pelo menos para 0, 0 foi o que eu provei agora. Tá. No item B, ele quer que a gente verifique se essa mesma função g ela é contínua no mesmo ponto, no 0, 0. Nesse caso, na letra A, você já provou que ela é derivável nesse ponto. E no item B, ele quer saber se a função é contínua. Então, logo você lembra do cálculo 1. Aí você fala, lá no cálculo 1, o professor Emerson, ele me dizia o seguinte, que se você tem uma função que é derivável, então isso significa que ela é contínua. Certo ou errado? Certo, né? Lá em cálculo 1 você tinha esse resultado. Então, se você queria provar que uma função é contínua, você poderia provar que ela é derivável, porque se ela é derivável, ela é contínua. Só que tem um porém. Nós estamos em cálculo 2. Será que em cálculo 2 isso também acontece? Será que o fato de uma função ser derivável quer dizer que ela é contínua? Bom, como eu estou na dúvida, então eu vou verificar se ela é contínua, sem usar esse resultado, já que eu não sei se pode ou não pode usar ele aqui em cálculo 2. Então, no item B, eu vou tentar provar que a função é contínua, ou vou tentar provar que ela não é contínua. Bom, como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui para a minha função. A minha função, ela está definida no 0, 0. Ela é 0. Então, para ela ser contínua, o limite, quando x e y tende a 0, 0, também tem que ser 0. Mas eu pergunto, será que o limite, quando essa função, para essa função, quando x e y tende a 0, 0, será que isso vai dar 0? E a resposta, já adiantando, é não. Na verdade, esse limite não existe. Como é que eu provo isso? Olha, como é que você prova que o limite não existe? Você pega duas curvas diferentes, dois caminhos diferentes, e mostra que a função ela vai para resultados diferentes. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, na verdade, eu não vou provar que a função é contínua, vou provar que ela não é contínua. É isso que eu quero. Então, venho aqui e escolho primeiro um caminho. Então, vou escolher esse caminho aqui, para α1 de t igual t e 0. Quando eu escolho esse caminho, eu venho e calculo o limite. Ó, você já está vendo que a gente está precisando daquela aula de limite, né? Nossa aula de limite. Então, calculo aqui o limite para t tendendo a 0 da minha função g aplicada em α1 de t. Tá, mas o que isso significa? Que eu vou pegar a minha função g, onde tiver x, eu vou colocar t, onde tiver y, eu vou colocar 0. Quem é a minha função g? Nesse caso, é essa função aqui de cima, já que eu não estou no 0, 0, estou tendendo para ele, mas não é ele ainda. Então, vou usar essa função aqui de cima. Então, no lugar do x, eu vou colocar t, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, aqui em cima vai ficar 0, 0 sobre t quadrado. Vai ficar limite de 0 sobre t quadrado. Tá, só que o limite de 0 sobre t quadrado, isso aqui dá 0. Isso para esse caminho. Agora, eu vou escolher um outro caminho. Então, o meu segundo caminho vai ser esse daqui, para α2 igual. Qual caminho vocês me sugerem aí? Para esse daí, quero provar que não existe. TT, tudo bem. Então, eu vou usar aqui o caminho TT. Então, quando eu faço isso, como é que vai ficar? Vai ficar o limite de g, só que agora α2, isso quando t tende a 0. Então, onde tem x, eu vou colocar t. Onde tem y, eu vou colocar t. Então, como é que vai ficar aquela fração? Em cima vai ficar x vezes y, que é t vezes t, t quadrado. Embaixo vai ficar t quadrado mais t quadrado. Isso quando t tende a 0. Aqui eu posso somar. Isso mais isso é 2 disso. Então, aqui vai ficar limite de t quadrado sobre 2t quadrado. Isso quando t tende a 0. Agora, eu só simplifico. E isso aqui vai dar meio. Ou seja, esse limite aqui, gente, ó, qual é a minha conclusão? Esse limite aqui, limite da minha função g, quando x e y tende a 0, 0, ele existe ou não existe? Não existe. Acabei de provar que ele não existe. Ó. Ele não existe. Se ele não existe, então a função ela é contínua ou descontínua nesse ponto?
ela é descontínua. Ou seja, G não é contínua, né? Então, isso significa ó, que G não é contínua, nesse ponto que eu estou analisando, que é o ponto 0, 0. Se fosse em outro ponto, ela seria, mas como é no 0, 0, ela não é contínua. Conclusão. Aquele resultado que você estudou em cálculo 1, que função derivável é função contínua, ele não se aplica mais aqui no cálculo 2. Na verdade, ele se aplica lá por causa de uma outra definição, que é o que a gente vai ver hoje. Tá? Mas, por enquanto, só entenda que em cálculo 2 você não pode afirmar aquilo que você usava em cálculo 1. Né? Porque em cálculo 1, se era derivável, era contínua. Esquece isso, pelo menos aqui no cálculo 2. Tá, mas não sei se você lembra, mas esse resultado de mostrar que se uma função é alguma coisa, então ela é contínua, ele é importante. É importante você saber um resultado desse tipo. Ou seja, você quer provar a continuidade de uma função, você quer garantir que a função seja contínua, mas de que forma você vai garantir isso? Lá em cálculo 1 você usava o fato dela ser derivável. E aqui a gente vai usar o quê? Então, em cálculo 2, nós vamos usar uma outra definição, que é o que eu vou chamar de diferenciabilidade. Então, para a gente aqui, a função ser derivável e ser diferenciável são coisas diferentes. Ah, professor, o que é a função ser derivável? Ser derivável é ter as derivadas parciais, só. Ou seja, as derivadas parciais existem. E o que é ser diferenciável? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou escrever aqui a definição no terceiro quadro. Então, essa definição aqui é a mais importante da aula de hoje. É a definição de uma função diferenciável. Então, faz o seguinte, diremos que f, aqui eu vou considerar sempre uma função de duas variáveis. Então, f é uma função de duas variáveis reais a valores reais. Então, a gente vai dizer que f é diferenciável no ponto, aqui eu vou escolher um ponto qualquer, né? No ponto AB. Claro que esse ponto AB, ele tem que fazer parte do domínio da minha função, então não faz sentido, a função f é diferenciável num ponto que não faz parte do domínio, não, isso não faz sentido, tá? Então sempre analisando o ponto de domínio. Então vai ser diferenciável no ponto quando existirem só esse aqui que não está saindo. Existirem constantes mn tais que, olha lá, vocês vão ver que essa definição aqui é bonita. Então, quando existirem constantes mn tais que, isso aqui acontece, ó, f de a mais h, b mais k é igual a f de AB mais a primeira constante m vezes h mais a segunda constante n vezes k mais uma função que eu vou chamar de função R, que só depende de h e k. Só que tem uma condição. Essa função aqui, ó, ela tem que satisfazer esse limite aqui, limite de RHK dividido pela norma de HK, quando HK está tendendo a 0, 0, isso aqui tem que dar 0. Então, essa daqui é a definição de uma função diferenciável. Só não entendi nada, você só colocou um monte de símbolo aí que a gente vai entender melhor. Bom, eu vou tentar aqui interpretar para vocês o que é cada situação. Bom, primeiro, gente, perceba que toda vez que a gente está falando de uma função diferenciável, pelo menos inicialmente, eu estou partindo de um ponto.
Tá? Qual é o meu ponto aqui geral? É o ponto, cadê? Ponto AB. Então, imagina que você tem uma função e ela tem uma imagem em um ponto qualquer. É o meu ponto AB. A partir desse ponto AB, eu vou começar a caminhar no meu domínio. Eu vou começar a fazer uma variação. Então, por exemplo, em X eu vou acrescentar mais H, em Y eu vou acrescentar mais K. Então, o que eu estou fazendo é pegando meu ponto inicial e eu estou caminhando em X e em Y. Em X eu estou caminhando a quantidade H, em Y eu estou caminhando a quantidade K. Então, eu estou pegando um ponto e eu estou variando em cima desse ponto. Pois bem, só que quando eu pego esse meu ponto e quero calcular a variação nele, ó, porque o que é? F de A mais H, F, B mais K. É o valor da minha função depois que eu já caminhei. Eu caminhei na direção X o valor de H, caminhei na direção Y o valor de K. Então, quando eu faço essa caminhada, esse novo valor aqui da imagem, ele vai ser igual ao meu valor inicial, ou seja, F de AB, que é o valor onde eu estava inicialmente, mais uma constante qualquer, que eu ainda não sei quem ela é, vezes a minha variação em x, ou seja, vezes h, mais uma outra constante, vezes a minha variação em y, k, mais uma função r. Essa função r aqui, eu vou constantemente chamar ela de função resto. E logo depois você vai entender por quê, mas ela, na verdade ela funciona como um resto para a gente aqui, na hora que eu for querer aproximar. Mas por enquanto ela é minha função resto, mas pensa nela como uma função qualquer. E a única, digamos, hipótese que eu tenho sobre essa função r é que esse limite aqui para ela, ele aconteça. Vamos interpretar esse limite. Esse limite diz que quando você pega essa função r e divide pela norma e faz o hk tender para a origem, que é 0, 0, isso aqui vai para 0. Sabe o que isso significa? Que essa função resto, ela está indo para 0 muito mais rápido que a função de baixo. Porque embaixo você tem a função norma. A função norma, quando o hk vai para 0, ela é igual a quanto? Ela é igual a 0. Se você tem a função norma, essa função bem aqui, ó, que é a distância da origem até um ponto hk. Quando você se aproxima da origem, isso aqui tende para 0. Só que mesmo assim esse limite dá 0, o que significa que essa função r ela vai para 0 mais rápido do que essa função aqui de baixo. Ok? Então, isso daqui é a nossa definição de função diferenciável. Que é uma definição grande? É uma definição grande. Porém, ela vai servir para o que eu quero. Porque assim, como eu falei, isso aqui é só definição, gente. Definição eu podia definir da forma que eu quisesse. Mas por que eu defini dessa forma aqui? Porque isso aqui vai me ajudar a recuperar aquele meu resultado. Ou seja, agora que eu disse o que é uma função diferenciável, que é isso daqui, agora eu vou mostrar para vocês que se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Então é isso que eu vou fazer. Então nessa primeira parte da aula, eu vou fazer umas demonstrações. Vou tentar não me estender muito, mas eu sei que demonstração ela é importante, né? Mas eu sei que a gente não precisa demonstrar tudo, mas pelo menos eu quero que você entenda as partes principais. Então, vamos aqui no primeiro quadro, que eu vou fazer a primeira demonstração. Tudo isso é para tentar achar um resultado que me garanta que uma função é contínua. Então, por isso que eu defini ali uma diferenciabilidade. Olha, o primeiro teorema que eu vou mostrar aqui para vocês é esse daqui. Que se eu tenho f diferenciável, você lembra daquela definição ali no outro quadro, em um ponto. Então, ó, isso significa que a minha função é contínua. Nesse mesmo ponto. Que é o que eu queria desde o início, era um resultado assim. Tá, então agora eu vou ter que provar matematicamente que sempre que uma função é diferenciável, então ela vai ser contínua. Como é que eu faço? Bom, eu tenho que chegar... Ó, se eu tenho que uma função é diferenciável, é porque aquela igualdade grandona lá, ela é satisfeita, ela existe, ela faz sentido. Então, eu vou escrever aquela igualdade aqui, que é f de a mais h, b mais k, igual a f de ab. Vou dar um espacinho aqui, você vai entender por quê.
dar um espacinho aqui, colocar o f de AB para cá, é mais m vezes h, mais n vezes k, mais a minha função resto. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho essa igualdade, ela funciona, porque a minha função é diferenciável, e agora eu vou passar o limite dos dois lados. Então, eu vou calcular o limite aqui, ó, do lado esquerdo, isso quando hk tende a 0, 0, e vou calcular também do lado direito, quando hk tende a 0, 0. Ó, do lado esquerdo eu não vou mexer em nada, vou deixar do jeito que está. Eu só estou interessado no lado direito, por enquanto. Então, me ajudem. Ó. Primeiro, essa função aqui, que é f de AB, ela depende de h? Essa primeira? Sim ou não? Não. Ela depende de k? Também não. Então, se ela não depende de ninguém, vai ficar ela mesma. Então, isso aqui eu não vou mexer, vai ficar assim mesmo. Mas, gente, eu tenho essa daqui, ó, uma constante vezes h, só que o hk está indo para 0, 0. Isso aqui vai dar quanto? 0. Então, isso aqui vai zerar. Isso daqui, ó, o que vai acontecer com isso aqui também? Vai zerar também. Então, ó, só me resta isso daqui. Tá? Só me resta isso daqui. Isso aqui é a única coisa que falta zerar aqui. Então, eu tenho que provar que essa função aqui, para esse limite, ela vai para 0. Como é que eu faço isso? Vou provar agora aqui rapidamente. Mas, por enquanto, eu tenho isso daqui. Ó. Eu tenho limite, aqui eu vou repetir, de A mais H, B mais K, isso quando HK tende a 0, 0, igual, aqui como eu já falei, como eu passei esse limite, vai ficar isso aqui mesmo, vai ficar F de AB, mas a única coisa que sobrou foi o limite desse daqui, limite de R HK, quando HK vai para 0, 0. Tá? Então, assim que ficou a minha equação, não foi? Eu queria muito que isso aqui fosse 0. Eu vou provar para vocês que é 0. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir e multiplicar pelo mesmo valor. Aí que eu não estou ultrapassando em nada. Eu posso fazer isso. Então, eu venho aqui, ó, e divido isso pela norma de HK. E, ao mesmo tempo, se eu dividir, eu vou ter que multiplicar pela mesma coisa. Então, eu multiplico aqui pela norma de HK. Então, acabou que eu vou ter essa função vezes essa. Essa função aqui sozinha, quando o HK vai para 0, 0, ela vai para 0? Sim ou não? Sim. Isso aqui é a norma, gente. Só lembrar. O que é a norma mesmo? Vou escrever aqui. Ó. A norma disso daqui ia ficar raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, essa função norma é a mesma coisa que essa função aqui. Quando h e k vão para 0, isso aqui também vai para 0. Então, isso aqui está indo para 0. Ok. Então, ó, isso aqui vai para 0. E esse quociente aqui, ele também vai para 0, mas por hipótese, porque a função não é diferenciável. Então, olha lá a definição. Bora vir aqui para o terceiro quadro. Olha a definição. O que eu digo? Que a função é diferenciável se eu tenho essa igualdade com esse limite aqui acontecendo, ó, que é aquela fração igual a 0. Então, por hipótese, aquela fração também vai para 0. Então, vou usar esse fato para dizer que esta fração aqui também está indo para 0. Então, no final, ó, isso aqui foi para 0, isso aqui foi para 0, só sobrou isso daqui. Só que esse limite aqui, ó, dizer que o limite de FA mais H, B mais K, quando H e K tende a 0, 0, é igual a F de AB, isso aqui é equivalente a dizer que a minha função ela é contínua. Tá? Então, pronto, eu acabei de provar que sim, que a minha função é contínua. Então, logo, vou escrever aqui, logo, F é contínua em AB. Tá, então, ó, primeiro resultado já temos aqui. Então, se f é diferenciável, f é contínua. Já acabamos de provar, tá? Então, está aqui, terminamos a demonstração. Então, agora, se você quer mostrar que uma função é contínua, você pode provar que ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, então, com certeza, a sua função ela é contínua. Outro resultado agora importante também. Porque, na verdade, gente, essa parte de diferenciabilidade ela é tão rica que ela gera não só esse resultado, mas outros também bem interessantes.
Olha só, o segundo resultado é esse daqui. Teorema 2. Se f é diferenciável em um ponto AB, isso implica que f é derivável em AB. Ou seja, se você tem que uma função é diferenciável, você já pode afirmar que as derivadas parciais dela existem. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, se a minha função é diferenciável, então eu já sei que eu tenho aquela minha equação lá, aquela minha equação grande que você já sabe. Então, para provar que ela é derivável, ou seja, que as derivadas parciais existem, eu vou provar primeiro que a derivada em relação a y existe. Para x é análogo. Então, o que é derivar parcialmente em relação a y? É deixar o x fixo. Então, vou fixar o x. Vou fixar o x em x igual a a, já que o ponto que eu estou considerando é o AB. Então, olha só, para x igual a fixo, isto é, bom, dizer que o x está fixo em A significa dizer que o meu h, que é a minha variação, é zero. Então, para x igual a fixo, isto é, h igual a zero, temos, eu vou pegar aquela igualdade da diferenciabilidade e colocar x igual a A. Como é que vai ficar? X fixo em A vai ficar f de, ao invés de eu colocar A mais H, eu vou colocar só A, já que o meu H é zero. Vai ficar A, aqui B mais K, igual a F de AB, mais, aqui ficaria M vezes H, só que o H é zero. Então, essa parte vai sumir. Vai ficar só N vezes K, mais a minha função R, só que agora o H é zero. Então, acaba que ela só depende de K. Então, eu tenho isso daqui, para x fixo em A. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse daqui, eu quero que ele apareça do outro lado. Então, ele vai aparecer subtraindo. E depois eu vou dividir todo mundo por K. Aí vai ficar assim. Vai ficar F de A, B mais K, menos F de AB, tudo isso dividido por K, igual, bom, o que sobrou aqui? Sobrou N vezes K, só que eu dividi por K, então vai ficar só N. Então, isso aqui vai ficar igual a N, mais R 0K dividido para K. Bom, eu tenho isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o limite dos dois lados para K igual a zero, K tendendo a zero. Então, eu venho aqui, passo o limite para K tendendo a zero. E aqui também eu vou passar o limite para K. Só que quando eu passar o limite aqui, eu tenho uma constante N. N não depende de K, então vai ficar só N mesmo. Então, acaba que eu vou passar o limite só nesse segundo aqui. Limite de K tendendo a zero. Quanto é esse limite aqui? Vamos tentar entender. Esse limite aqui, ele pode ser gerado a partir daquele limite da definição, que é esse limite aqui. Vamos voltar para a definição, aqui no terceiro quadro. Ó, se uma função é diferenciável, então esse limite aqui, ele existe igual a zero. Sim ou não? Sim, né? Só que, lembra que a gente viu na aula de limite? Se o limite ele existe e ele vai para zero, isso significa que qualquer caminho que você tomar para chegar nesse ponto aqui, o resultado do limite sempre tem que ser zero. Então, o que eu estou fazendo ali, na verdade, é colocando o h igual a zero e caminhando com o k em direção a zero. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é calculando esse mesmo limite, só que caminhando somente na direção de y. Né? Eu estou caminhando na direção do eixo y. Então, se esse limite aqui, geralzão, dá zero, então é porque esse limite aqui também, que é apenas um dos caminhos para chegar naquele, isso aqui também vai ser zero. É como se eu estivesse pegando aqui uma função alfa1 igual a 0t. É isso que eu estou fazendo. Aí vai me chegar naquele limite que o resultado é zero. Então, isso daqui é zero. Então, olha só o que sobrou. Sobrou esse limite igual a n, mais zero, né? Então, ficou só n. Só que, gente, olhando só para esse lado esquerdo aqui, ó,
esse limite aqui. Isso aqui te lembra a definição de alguma coisa? O que você acha? Da derivada parcial. Derivada parcial, nesse caso, em relação a quê? A y. Então, na verdade, eu acabei de provar que a derivada parcial em relação a y existe e que ela é igual a n. Então, eu acabei de provar, por meio disso daí, que a derivada parcial de f em relação a y, aplicada nesse ponto AB, ela é igual a n. Então, essa derivada parcial aqui existe e ela é aquela constante n que fica do lado do k. Então, toda vez agora que eu vou escrever a minha equação, eu não vou mais escrever n aqui. Eu vou escrever a derivada parcial de f em relação a y aplicada no ponto. É isso que eu vou escrever. Bom, eu poderia fazer o mesmo raciocínio, só que ao invés de deixar o x fixo, eu fixo o y e faço o x variar. Fazendo isso, você já deve imaginar que eu vou conseguir provar que a derivada parcial de x existe e que ela é igual a quem naquela equação? Quando eu provar que a derivada parcial de f em relação a x existe, eu vou mostrar que ela é igual a que constante lá da minha equação? Qual? K ainda não. Ó, eu provei que ela é igual em relação a y é n. E em relação a x vai ser igual a qual constante da minha definição? M. Bem, é isso mesmo, m. Então, usando o mesmo raciocínio, eu também consigo mostrar que a derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto AB, é igual a m. Com isso, eu provo que as derivadas parciais existem e são aquelas constantes m e n. Ou seja, concluindo, se f é diferenciável em AB, isso implica que f também é derivável no ponto AB. Então, isso aqui eu só fiz demonstrar resultados. Agora eu vou fazer um resumo do que a gente tem até aqui, que é assim, uma coisa bem importante para você ter em mente, né? Então, olha só, vou escrever aqui resumo. Ah, professor, não entendi a demonstração. Eu vou ter que demonstrar na hora da prova? Não, você não vai ter que demonstrar na hora da prova. Só vai precisar entender. Ah, eu só não entendi ainda. Tá, calma, vou fazer aqui um resumo do que você tem que saber, tá bom? Então, ó, do que a gente viu até agora, do que foi demonstrado, do que a gente já foi explicado, o resumo é o seguinte. Resumo. Se f é diferenciável vou colocar assim, só f diferenciável mesmo. Se f é diferenciável, isso implica que f é contínua. E também isso implica que f é derivável. Tá, mas o que é f ser diferenciável mesmo? É ter essa equação aqui, f de a mais h, b mais k, igual a f de ab, mais, aqui eu colocaria m vezes h, só que a minha constante m, eu já sei quem é. É a derivada parcial de f em relação a x, aplicada no ponto. h mais derivada parcial de f em relação a y, aplicada no ponto, vezes k, mais aquela minha função r, que depende de h e k. Sendo que essa função r, ela satisfaz uma condição. Qual é a condição? Esse limite aqui, limite de RHK dividido pela norma. Isso quando HK tende a 0,0, isso aqui é igual a 0. Tá? Então, se uma função é diferenciável, ou seja, se isso aqui está acontecendo, então você pode afirmar que essa mesma função ela é contínua. E, ao mesmo tempo, você também pode afirmar que essa mesma função ela é derivável naquele ponto que você está considerando. Então, pronto, conseguimos recuperar aquele resultado do cálculo 1. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, voltando para cá. E se f é contínua, isso já significa que ela é diferenciável? Sim ou não? Não.
Só vale a ida, não vale a volta. Então, se f é contínua, não quer dizer que ela é diferenciável. E se f é derivável, já significa que ela é diferenciável? O que vocês acham? Sim ou não? Não, também. Não necessariamente. A gente acabou de fazer um exemplo onde os derivados parciais existiam, mas mesmo assim ela não era contínua. Né? Não era diferenciável aquela função. Pois bem. Agora eu te pergunto, e se f é contínua e derivável ao mesmo tempo? Isso significa que ela é diferenciável? O que vocês acham? Sim ou não? Não também, não necessariamente. Pessoal, então o que eu posso afirmar? Você só pode afirmar duas coisas. A primeira é isso que eu já mostrei. Se f é diferenciável, então com certeza ela é contínua. Se f é diferenciável, então com certeza ela é derivável. Só que daqui você também pode tirar outras conclusões, né? Usando a negação. Qual é a negação? Isso aqui me diz que se f não é contínua, então f não é diferenciável. Se f não é derivável, então é porque f não é diferenciável. Então, se você quer provar que uma função não é diferenciável, você pode tentar mostrar que ela não é contínua. Professor, mas ela é. Tá, então você pode tentar provar que ela não é derivável. Tá? É uma forma de mostrar que ela não é diferenciável. Professor, eu quero provar se uma função é derivável. Você pode tentar provar que ela é diferenciável, que aí vai implicar aqui. E assim por diante. Enfim, tem várias coisas aí que você pode fazer usando essa definição. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai resolver aqui alguns exercícios. Depois a gente vai continuar com as aplicações. Então, vamos lá. Então, aqui é um resuminho aqui do que a gente já falou, né? Essa aqui é a nossa definição de hoje, definição clássica, definição importante. Ó. Então, veja aí o que é uma função ser diferenciável. É isso daí. Já mostramos que se f é diferenciável, então f é contínua. E também mostramos que se f é diferenciável, então f é derivável, ou seja, os derivados parciais existem, e os derivados parciais são as constantes m e n. Agora vamos resolver aqui esse exercício, exercício 2. Verifique se essa função aí, ó, x, y igual a x quadrado mais y quadrado, ela é diferenciável, ou seja, eu quero verificar ou se ela é ou se ela não é. Bom, para verificar que ela não é, você pode tentar provar que ela não é contínua. Mas eu te pergunto, essa função aqui é contínua? Sim ou não? Ela é contínua. Então, não dá. Tá, mas então, para provar que ela não é diferenciável, eu posso tentar provar que ela não é derivável. Só que essa função é derivável, sim ou não? É, também. Ela é derivável. E agora, professor, que eu não consigo provar que ela não é. Então, vou ter que provar que ela é diferenciável? Você vai ter que provar que ela é diferenciável. E como é que eu provo isso? Isso que a gente vai ver agora. Então, vou tentar provar que essa função ela é diferenciável. Bom, essa função ela é simples, na verdade, mas ainda assim não é tão trivial mostrar que ela é diferenciável. Então, nosso primeiro exercício aqui, né, já conhecendo o que é uma função diferenciável. Então, nesse caso, nós temos uma função f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado. Tudo bem. Gente, para eu provar que uma função é diferenciável, eu tenho que provar que aquela igualdade, ela faz sentido. Aquela igualdade grande mesmo, ela faz sentido. Tá? Só que se você pega aqui a igualdade, no terceiro quadro, vamos analisar ela. Eu sei quem é a minha função f. Se eu sei quem é a minha função f, eu sei dizer quem é esse daqui, ó. Porque no lugar do x é só colocar a mais h, no lugar do y eu coloco b mais k. Então, eu consigo calcular esse valor aqui. Esse valor aqui eu também consigo calcular. É só colocar no lugar do x o a, no lugar do y o b. Então, esse valor aqui, beleza. E esse daqui, gente? Esse daqui eu ainda não tenho, mas eu consigo obter ele facilmente. Como? Derivando a minha função em relação a x. Eu derivo em relação a x, depois eu coloco nesse ponto aqui e eu consigo obter esse valor. Depois só multiplicar por h. Aqui, a mesma coisa. Eu derivo em relação a y, jogo no ponto e depois multiplico por k. Então, o único termo dessa equação, que é um termo que ainda está meio obscuro, assim, que a gente ainda não sabe trabalhar bem com ele, é a função resto. Porque você vai me perguntar, professor, quem é a função resto para a gente? Só que se você verificar, em toda vez que aparece essa equação, mesmo que eu não saiba quem é a minha função resto, como é que eu posso obter ela? Isolando ela. Então, ó,
Naquele nosso caso, quem vai ser minha função resto? Vai ser essa função, menos essa, menos essa, menos essa. Ou seja, eu estou isolando a minha função resto nessa minha equação. Então, é isso que eu vou fazer lá. Eu venho aqui, ó, vou colocar considerando R. Ó, quem vai ser minha função resto? Vai ser minha função f a mais h, b mais k, menos f de ab, menos derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto AB, vezes h, menos derivada parcial de f em relação a y, aplicado no ponto, vezes k. Muito bem, então, eu vou pegar essas funções aqui e vou jogar nessa função aqui, ó. Então, vai ficar assim. Então, a minha função resto vai ser... Bom, aqui eu vou colocar no lugar do x o a mais h. Então, vai ficar a mais h ao quadrado. Quando eu colocar a mais h ao quadrado, eu posso já desenvolver aí meu binômio, né? Meu produto notável. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso é só isso daqui. Agora, no lugar do y, eu vou colocar b mais k. Então, vai ficar b mais k ao quadrado. E eu vou desenvolver. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Aí, agora, eu vou pegar isso daqui. Menos f de ab. No lugar do x, eu vou colocar. No lugar do b, eu vou colocar... No lugar do y, eu vou colocar b. Então, vai ficar menos a ao quadrado, menos b ao quadrado. Agora aqui. Bom, para cá, primeiro eu vou calcular a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, vou calcular bem aqui. Bom, me ajuda. Qual é a derivada parcial de f em relação a x? 2x. Derivada parcial de f em relação a y vai ser 2y. Pronto. Então, ó, no lugar da derivada parcial aqui, eu vou colocar 2x, só que aplicado no ponto AB. Então, no lugar do x, eu vou colocar a. Vai ficar menos 2 vezes a, vezes h, porque esse h já estava aqui. Pronto. Aí, menos a derivada parcial em relação a y, que é 2y, aplicado no ponto AB, vai ficar 2b vezes k. Então, menos 2bk. Bom, dá para melhorar, né? Não está uma expressão assim pequena, mas dá para melhorar. Por exemplo, aqui eu tenho a ao quadrado, aqui eu tenho menos a ao quadrado. Aqui eu tenho b quadrado, aqui eu tenho menos b quadrado. Aqui eu tenho 2ah, e aqui eu tenho menos 2ah. Por último, aqui eu tenho 2bk, e aqui eu tenho menos 2bk. Ó, melhorou bastante já, né? Então, como é que ficou a minha função resto? A minha função resto, só sobrou o h ao quadrado e o k ao quadrado. Então, vai ficar h ao quadrado mais k ao quadrado. Essa é a minha função resto. Vocês concordam comigo também que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, a norma de hk ao quadrado? Vocês concordam comigo? Só lembrar, né, que a norma é a raiz, isso aqui ao quadrado vai sair a raiz e vai ficar só isso daqui. Professor, acabou a demonstração, então sempre que eu for querer saber se é uma função diferenciável, é só fazer essas contas, chegar aqui? Não, não é só isso. Porque a única coisa que eu fiz foi definir uma função resto, que é essa função R aí. Para eu realmente confirmar que essa função é diferenciável, essa função resto tem que satisfazer aquela minha hipótese. Qual é? Que a função resto dividido pela norma, quando o meu ponto vai para a origem, isso tem que dar zero. Então, é isso que eu vou provar agora. Então, considerando isso daqui, vou continuar. Fazer aqui do lado mesmo. Segue que. Então, vamos lá. Eu quero fazer o limite de RHK dividido pela norma de HK quando HK vai para 0, 0. Então, no lugar do R, eu vou colocar a minha função. Qual é a função? A norma ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar
limite da norma de HK ao quadrado dividido pela norma de HK. Isso quando HK tende a 0, 0. Bom, e aqui o que eu posso fazer? Eu posso dividir, né? Uma norma aqui de baixo com essa norma aqui. Vai ficar só o limite da norma. Só que o limite da norma, para essa tendência aqui, isso aqui é igual a 0. Então, pronto. Eu acabei de provar. Eu defini a minha função resto. E essa função resto, para esse limite aqui, ela é igual a 0. Ou seja, o limite da função resto dividido pela norma dá 0. Agora sim, com isso, eu acabei de provar que a minha função f ela é diferenciável. Já que acontece isso daqui. E acabou a minha questão. Eu posso até só escrever aqui, né? Logo f é diferenciável. Bom, então, por enquanto, tá? Toda vez que eu quero provar que uma função é diferenciável, eu não tenho para onde correr, eu vou ter que sempre isolar a minha função resto naquela equação, e depois provar que essa função resto, que foi o que sobrou aqui, quando você divide ela pela norma, o limite tem que ser 0. Se isso acontece, é diferenciável, acabou. Vamos ver mais um exercício aí agora. Olha esse daqui agora, exercício 3. Verifique se a função g é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, ela é diferenciável no ponto 0, 0. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho uma função, eu quero verificar se ela é diferenciável. Bom, nesse caso, você tem dois caminhos a seguir, né? Ou você tenta provar que ela é diferenciável, fazendo a mesma coisa que a gente fez ainda agora, ou você tenta provar que ela não é diferenciável. E é esse caminho que eu vou seguir agora. Então, exercício 3. A minha função é a função raiz quadrada. E eu quero mostrar, nesse caso, eu vou mostrar que ela não é diferenciável. Aí você vai me dizer, professor, mas como é que o senhor vai mostrar que ela não é diferenciável? Porque para o senhor mostrar que ela não é, ou o senhor vai ter que provar que ela não é contínua, ou que ela não é derivável. Só que aqui, claramente, gente, eu pergunto para vocês, essa função aqui é contínua? O que vocês acham? Ela é contínua. Tá, então se eu insisto em provar que ela não é diferenciável, só resta um caminho para mim. Eu tenho que provar que ela não é derivável. Só que você vai dizer, professor, e ele me deu um ponto específico, né? Ele me deu o ponto 0, 0. Acho que normalmente quando o problema te pede em um ponto específico, já começa a suspeitar que não é. Não necessariamente, mas já pode começar a suspeitar por aí. Tá. Ok, mas ela é contínua. Aí você vai me dizer, não, professor, mas ela também é derivável no 0, 0. É só o senhor aplicar as regras de derivação. Quer ver? Deriva isso aqui em relação a x, por exemplo. Só que se eu fosse derivar em relação a x, ia ficar 1 sobre 2 raiz, a gente já até fez isso aqui em sala, vezes a derivada que está dentro, que é 2x. Vai ficar o 2x aqui, depois você vai simplificar. Aí você vai dizer, está aqui, professor, ela é derivável. Só que não é. No ponto que ele escolheu, eu posso afirmar que ela é derivável usando essa regra aqui? Não. Porque essa função aqui não está definida no 0, 0. Professor, então quer dizer que ela já não é derivável? Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai ter que provar usando a definição. Então, para esse caso, se eu quero provar que ela não é derivável no ponto 0, 0, eu vou ter que aplicar a definição. Porque as regras de derivação não vão funcionar aqui. Então, eu venho e quero calcular a derivada parcial de g em relação a x, no ponto 0, 0, que é o ponto que ele escolheu. Então, de novo, né, eu vou calcular esse limite aqui, limite quando h tende a 0, de g de h0 menos g de 0, 0, dividido por h. Isso aqui vai ser igual. Bom, se eu pegar essa função e jogar o ponto 0, 0, isso aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar limite. Agora aqui,
Se no lugar do x eu colocar h e no lugar do y eu colocar 0, vai ficar raiz de h ao quadrado. Raiz de h ao quadrado dividido por h. Isso quando h tende a 0. Gente, quanto é a raiz de h ao quadrado? Módulo de h. Então, vai ficar limite do módulo de h dividido por h quando h tende a 0. Aqui você tem duas possibilidades, né? Ou h tende a 0 para a direita ou pela esquerda. E aí, nesse caso, se o h tende a 0 pela direita, por exemplo, é porque esse aqui é positivo, então vai ficar ele mesmo, vai ficar h sobre h, que é igual a 1. Agora, se o h tende a 0 pela esquerda, quer dizer que o h é negativo, então do módulo vai sair menos h sobre h. Isso aqui vai dar menos 1. Então eu te pergunto, esse limite existe? Não. Então a derivada parcial existe nesse ponto? Não. Então nesse caso, ó, a minha função g ela não é derivável no ponto 0, 0. Tá? Então aqui, ó, g, esse daqui não, deixa eu colocar assim, isso aqui não existe, então logo g não é derivável, em 0, 0. E se ela não é derivável em 0, 0, isso significa que ela também não é diferenciável. Não é diferenciável. Isso no mesmo ponto, tá? Em outro ponto ela seria. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Estão gostando de diferenciabilidade? Então, né? Muito bem, é isso mesmo. Dá um trabalho, né? Mas as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Tá, então eu queria resolver só mais um exercício aqui. Quero exercício 4, e aí depois eu quero comentar mais algumas coisas com vocês. Então, exercício 4. Verifique se a função h de xy, essa função aí condicionada, se ela é diferenciável no ponto 0, 0. Aí, mais uma vez, né? Se ele escolher um ponto específico, já pode suspeitar que não é. Não quer dizer que sempre não vai ser, né? Mas pode suspeitar que o caminho é esse. Então, eu vou escrever aqui a função. Bom, não quero apagar o meu resumo, então vou ficar aqui no primeiro quadro mesmo. Vamos analisar essa função aí. Não queria ter apagado essa, mas tá bom. Que depois ainda ia comentar um pouquinho dela. Exercício 4. Eu tenho h de xy igual xy à quarta dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Acho que aqui, só voltar para o slide, só ver se é y ao quadrado mesmo. Não, y oitavo. Tá. Y oitavo. Pronto. Aí tá, isso se xy for diferente de 0, 0. E ela é a função nula se o xy é igual a 0, 0. Pronto. Tá, gente, mais uma vez, ele quer que eu mostre se a função é diferenciável ou não. Bom, é isso num ponto específico, né? No ponto 0, 0. Aí você começa a suspeitar, olha, se ele está me dando um ponto específico, talvez não seja. Então, eu vou escolher seguir por esse caminho. Vou tentar provar que ela não é diferenciável. Para isso, eu posso mostrar ou que ela não é contínua ou que ela não é derivável. Porém, nesse caso aqui, ela é derivável. Se você fosse querer calcular as derivadas parciais, tanto em x quanto em y, elas existem e são iguais a 0. Tá? Então, eu vou tentar pelo outro caminho. Eu vou tentar mostrar que ela não é contínua no ponto 0, 0. Para provar que ela não é contínua, eu tenho que provar que o limite, que esse limite aqui, ó, o limite de h de xy, quando xy tende a 0, 0, né, já que é o 0, 0 onde eu quero analisar, eu tenho que provar ou que esse limite não existe, ou tenho que provar que o limite existe, mas ele é diferente do 0, já que é o valor que está aqui. Então, um dos dois eu tenho que provar. Então, eu vou provar que esse limite ele não existe. Bom, para provar que o limite não existe, você já sabe, né? Eu escolhi dois caminhos
e provo que esses dois caminhos eles me dão resultados diferentes. Então, o primeiro caminho que eu vou escolher é o que a gente sempre usa, né? Então, ó, vou usar α1 igual a 0t. Quando eu faço isso, aqui vai ficar limite de h de α1 de t. Isso quando t tende a 0. Essa curva satisfaz aquelas minhas condições. Isso aqui vai ser igual ao limite. Bom, aqui eu vou pegar a minha função h. E nesse caso eu vou usar a minha função de cima, porque eu não estou no 0, 0. Então, eu vou usar a minha função de cima. E na função de cima, eu vou substituir x por 0, y por t. Então, aqui vai ficar 0 vezes t à quarta. Isso aqui dá 0. Fica 0. Dividido. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar t à oitava. Então, vai ficar 0 sobre t à oitava. Isso quando t tende a 0. Bom, isso daqui é o próprio 0. Aqui eu vou colocar 0. Tá, já fiz minha primeira curva. Agora eu tenho que achar uma outra curva cujo resultado não seja 0. Para isso, eu vou escolher essa daqui, ó. α2 igual. X para mim agora vai ser t à quarta. E o meu y vai ser t. Quando eu escolho essa curva, olha o que vai acontecer com o limite. Limite de h aplicado agora em α2. Isso quando t tende a 0. Então, eu venho, escrevo limite. Aí aqui, gente, no lugar do x eu vou colocar t à quarta. Então, vai ficar t à quarta, t à quarta. No lugar do y eu vou colocar t, só que aqui já estava y à quarta. Vai ficar t à quarta de novo. Então, vezes t à quarta. Dividido. Aí aqui vai ficar, o x é t à quarta, vai ficar t à quarta ao quadrado. Aí 4 vezes 2 é 8. Isso é aquela propriedade lá de potência. Então, vai ficar t à oitava. Mas, no lugar do y, eu vou colocar o t. Aqui já estava elevado a 8, vai ficar t elevado a 8. T elevado a 8. Isso quando o seu t tende a 0. Isso aqui é igual ao limite. Aqui, conserva a base, somos expoentes. Então, vai ficar t elevado a 8. Dividido. Aqui vai ficar 2 vezes t elevado a 8. Isso quando t tende a 0. E agora você só simplifica. Isso aqui deu meio. Ou seja, o limite existe ou não? Não existe. Se o limite não existe, é porque a função não é contínua no 0, 0. E se ela não é contínua, ela não é diferenciável. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui. Vou escrever aqui minha conclusão. Então, esse limite aqui do hxy, quando xy tende a 0, 0, ele não existe, tá? Ou seja, isso significa que h não é contínua, nesse ponto que eu estou considerando, que é o ponto 0, 0. E se ela não é contínua, isso também implica que h não é diferenciável. Aqui eu vou abreviar. Diferenciável nesse mesmo ponto. Então, essa que foi a nossa conclusão aqui desse exercício. Bom, então com isso, gente, acho que eu já dei aqui exercício suficiente. Eu só queria comentar agora mais uma coisa com vocês. Então, perceba, você tem uma função. Você quer mostrar que, na verdade, você quer verificar se ela é diferenciável ou não. Então, nesse caso, você tem dois caminhos a seguir. Digamos que você suspeite que ela não é diferenciável. Então, nesse caso, você vai tentar provar ou que ela não é contínua ou que ela não é derivável. Isso é um caminho. Agora, digamos que você esteja suspeitando que ela é diferenciável. Como é que você vai provar isso? Bom, uma das formas que a gente provou foi usando a definição, né? Isolando a tua função resto, depois calculando lá o que vai dar, depois pega o limite dela pela norma, isso tem que dar 0. Isso é uma forma de provar. Só que, professor, será que só tem essa forma? Porque essa forma ela é trabalhosa. É um caminho, assim, dependendo da função, que vai me dar muito trabalho. E é verdade. Por isso que não tem só essa forma. Na verdade, na maioria das vezes, vocês vão provar que uma função é diferenciável usando um teorema. Um teorema bem simples, na verdade. Simples de enunciado, né? Mas claro que por trás dele tem uma teoria aí bem interessante. Então, ó, eu queria definir com vocês agora o que é uma função de classe C1. Então, vai aparecer no slide para vocês, mas é uma definição também básica, é o seguinte, ó.
Vamos dizer que uma função é de classe C1 quando as derivadas parciais existem e são contínuas. Então, não é só existir, tem que existir e ser uma função contínua. Então, o que é uma função de classe C1? As derivadas parciais existem e são contínuas. O que seria uma função de classe C2? As derivadas parciais de segunda ordem existem e são contínuas. O que seria C5? Já sabe, quinta ordem existe e são contínuas, e assim por diante. O que seria C0? C0 significa que só a função é contínua. É uma garantia, né? Só a função. Primeira derivada não se sabe. Entenderam essa definição aqui? Tá, então olha só esse teorema aqui. Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Então, olha só que interessante. Se você quer provar que uma função é diferenciável, basta você verificar se ela é de classe C1. Ou seja, se você derivou aquela função e as derivadas parciais são funções contínuas, então você já pode afirmar que ela é diferenciável. E acabou. Né? Ou seja, é uma coisa muito mais fácil, muito mais rápido. Por exemplo, bora resolver isso daqui. Ó. Verifique se essa função aqui ela é diferenciável. Claro que eu não vou usar definição, ia me dar muito trabalho, até porque tem função seno, função exponencial, jamais eu vou fazer isso. Ao invés disso, eu vou calcular as derivadas parciais e verificar se elas são contínuas. E se não for, eu posso afirmar? Não, aí você não pode afirmar nada, você vai ter que usar a definição mesmo. Vou usar aqui esse exemplo. Só escrever aqui a minha função. Essa aqui é a minha função u, ela depende de x, y e z, igual a x² vezes y, menos seno de xz, mais e elevado a z vezes y. Pois bem, vamos resolver essa questão. Ele quer que eu verifique se a função é diferenciável. Então, eu vou derivar parcialmente ela. Então, vou pegar a função u, derivar parcialmente em relação a x. Aqui, vou conservar o y, vai ficar 2x. Então, 2xy. Aqui, vai ficar derivado do seno, que é cosseno. Vai ficar menos cosseno de x vezes z, vezes derivada aqui de dentro. A derivada aqui de dentro é só o z. Vou colocar o z aqui na frente. Aqui não aparece x, então a derivada vai ser 0. Agora eu vou derivar em relação a y. Bom, aqui eu vou derivar o y, vai ficar só x². Aqui o y não aparece, vai ser 0. E aqui vai ficar a própria função, então mais e elevado a z vezes y, vezes derivada aqui de dentro, que é z. Agora, por último, vou derivar u em relação a z. Aqui z não aparece, é 0. Aqui vai ficar menos cosseno xz, vezes derivado de dentro, que é x, vou colocar aqui na frente. E aqui vai ficar e elevado a zy vezes y. Gente, derivei parcialmente. Aqui, ó, todas as derivadas parciais. Eu te pergunto, as três derivadas parciais são funções contínuas? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Por quê? Porque elas são somas, subtrações e produtos de funções contínuas. E a gente já viu que produto e soma e subtração de funções contínuas ainda é uma função contínua. Então, essas funções aqui, elas são contínuas. Vou escrever assim, ó, funções contínuas. Bom, se elas são funções contínuas, então o que significa? Então, ó, logo, a minha função u, ela é de classe C1, né? Já que as derivadas parciais existem, são contínuas, então ela é de classe C1, e se ela é de classe C1, então é porque u é diferenciável. Vou abreviar aqui. E termina a questão. Então, perceba, né, que ficou muito mais fácil para a gente. Teve aquela outra questão que a gente fez, que foi essa daqui, era f de xy igual a x² mais y². A gente queria verificar que ela era diferenciável. É só derivar. A gente derivando em relação a x, ficou 2x, derivando em relação então 2y, são funções contínuas, então ela é diferenciável. Acabou, porque ela é de classe C1. Tá?
Tudo bem, alguma dúvida, gente, até aqui? Tá tudo tranquilo? O assunto? Beleza. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas aplicações que envolvem, né, o fato de uma função ser diferenciável ou não. Bom, antes eu só queria comentar com vocês. Assim, eu sei que alguns podem estar pensando, poxa, professor, mas para que serve? Para que eu quero saber se uma função é diferenciável? Para que eu quero saber se ela é contínua, se ela não é? Bom, na verdade, você pode até não se deparar com um problema assim agora, mas no futuro é bem provável que você vai se deparar, né, com algumas situações onde isso vai ser necessário. Por exemplo, digamos que, eu sei que tem um pessoal aqui da física, mas também na engenharia a gente vê isso daí. Você estuda, por exemplo, a equação do calor, uma das equações mais famosas que a gente tem. O que é a equação do calor? É uma função que te dá a temperatura. E aí, no caso, você pode pensar numa temperatura, por exemplo, em algo unidimensional. Pode pensar num bastão, por exemplo, né? Numa barra de ferro. Você tem uma barra de ferro, você aquece a barra de ferro em um ponto específico dela, pode ser nas extremidades, e você sabe que por condução, ao longo do tempo, toda aquela barra de ferro ali ela vai esquentando. Aí eu te pergunto, será que tem uma função que vai me dizer exatamente a temperatura na barra em um ponto específico, em um tempo específico? E a resposta é sim, tem uma função para isso. Então essa é a famosa equação do calor. Então, por exemplo, no caso unidimensional, você coloca algumas condições lá, algumas hipóteses, e você consegue chegar numa equação assim, uma constante K vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a x igual a derivada parcial em relação a t. Então, o que diz essa equação do calor? Que a minha função temperatura, a derivada parcial de segunda ordem dela em relação a x, ou seja, a derivada espacial dela de segunda ordem, vezes uma constante é igual à derivada parcial dela de primeira ordem em relação ao tempo. Quando você resolve essa equação, você acha a sua função u, que vai modelar, né, que vai te dizer a temperatura na placa. Só que se você perceber, é muito importante para a matemática, para a física, para a engenharia, que toda vez que você for formular algum problema, é importante que esse problema ele tenha solução. Porque se ele não tiver, aí você chega a toda uma formulação, né, toda uma teoria, aí chega numa equação dessa. Só que depois você descobre que não existe uma função que satisfaça essa equação. Ou seja, o problema não tem solução. Então, por isso que é importante na matemática, na física e na engenharia, você saber quando um problema ele tem solução. E é importante você saber quais são as condições que você está exigindo de uma função. Por exemplo, imagina que essa função u, ela não fosse derivável em relação ao tempo. Ora, se ela não é derivável em relação ao tempo, isso aqui faz sentido? Não. Digamos que a derivada parcial de segunda ordem dela, em relação a x, não exista. Então, isso aqui faz sentido? Não. Então, por isso que é muito importante, quando você for analisar qualquer formulação, qualquer equação, você saber quais as suas exigências. Então, por exemplo, para que essa equação faça sentido, uma exigência que eu tenho que ter é que a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, isso aqui tem que existir, pelo menos ao longo de toda a sua barra. A mesma coisa aqui, essa derivada aqui tem que existir. Então, quais são as condições para você, para que você consiga afirmar que essas derivadas parciais existem, por exemplo? Uma hipótese que você poderia jogar para isso daqui era dizer que o U pertence, né, U é de classe C2. Porque se U é de classe C2, claro, a grosso modo, isso aqui significa que U tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas. O que significa que as derivadas existem, derivadas parciais de segunda ordem existem. Então, por exemplo, isso daqui seria uma condição para você achar essa solução aqui, essa função. Agora, é interessante, gente, isso quando você vai num curso mais avançado, você vai aprendendo, que quando eu peço que a minha função seja de classe C2, perceba que eu estou exigindo muito da minha função. Percebe o seguinte, você exigir que uma função é contínua, não é a mesma coisa que você exigir que a função, por exemplo, é diferenciável. No caso, quando você exige que uma função é diferenciável, você está exigindo mais dela.
E se você exige que uma função é de classe C2, você está exigindo mais dela. Só que, quanto mais exigências você tiver para uma função, pode ser que isso meio que atrapalhe ou dificulte a sua solução. Então, na matemática, por exemplo, você estuda métodos para enfraquecer a sua solução. Mas o que é enfraquecer? É só você exigir menos dela. Não, eu não quero que ela seja de classe C2, não quero que as derivadas parciais de segunda ordem existam. Não, eu quero que apenas ela seja de classe C1. Quero que apenas ela seja contínua. Então, isso é enfraquecer. Mas esse negócio de pegar uma formulação, gerar uma equação, ver se tem solução, ver se tem solução forte, se tem solução fraca, isso tudo tem fortemente a ideia aqui de diferenciabilidade, que é o que nós estamos estudando hoje. Claro que isso vai ficar para o futuro para vocês, né? Mas estou dando uma ideia do quão isso aqui é importante. Bom, outra aplicação muito importante também para funções diferenciáveis é o que a gente vai ver agora, que são aproximações lineares. Então, na segunda e última parte da aula, nós vamos ver como é que eu uso a diferenciabilidade para fazer uma aproximação de uma função. Em particular, estou fazendo uma aproximação linear. Bom, você já sabe, mas eu vou considerar aqui que f ela é diferenciável. Se você tem uma função diferenciável, por definição, você já sabe que isso aqui acontece. F de A mais H, B mais K, é igual a F de AB, mais derivada parcial em relação a x, aplicada no ponto, vezes H, mais derivada parcial de F em relação a y, aplicada no ponto, vezes K, mais a minha função aqui, R, uma função R que depende de HK. Tá? Você já sabe que isso aqui é verdade, correto? Se é a função diferenciável, isso aqui acontece. Gente, vocês concordam comigo que se eu tiro qualquer termo desse, se eu tiro esse, ou esse, ou esse, ou esse, eu posso afirmar que a minha igualdade vai continuar? Não, não posso. Porém, vocês concordam comigo que se eu tirar um termo desse, eu posso, já que eu perdi a minha igualdade, mas eu posso afirmar que pelo menos eu vou ter uma aproximação? Sim. Então, eu vou tirar esse último termo aqui, dessa minha equação. Se eu faço isso, eu já não tenho mais uma igualdade, eu vou ter uma aproximação. Aí você vai falar, professor, mas por que o senhor vai tirar justamente esse daqui? Porque lembra que esse daqui tem uma propriedade interessante. Qual é a propriedade dele? Quando o HK tende para zero, ele tende, essa função aqui, tende para zero mais rápido que a função norma. Então, de certa forma, ele vai para zero com uma velocidade interessante. É isso que eu quero dizer. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que quando HK vai para zero, ou melhor, quando eu me aproximo do ponto AB, já que o H e K são variações a partir de AB, então, isso daqui se aproxima disso daqui, tirando essa parte aqui, já que isso aqui vai para zero muito rápido. Então, eu tenho essa aproximação aqui. Eu posso afirmar que f de A mais H, B mais K, é aproximadamente igual a f de AB mais derivada parcial em relação a x, vezes H, mais derivada parcial em relação a y, vezes K. Agora, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Eu vou chamar, fazer assim, eu vou chamar o A mais H de x. Tá? Então, vou chamar A mais H de x e vou chamar o B mais K de y. Vou chamar aqui, B mais K de y. Quando eu faço isso, como é que vai ficar a minha aproximação aqui? Bom, do lado esquerdo vai ficar f de xy. Então, vou ter f de xy é aproximadamente igual. Aqui não vai mudar. Onde tem AB vai ficar AB mesmo. Então, vai ficar f de AB mais, aqui também vou deixar como está, derivada parcial em relação a x, AB. Só que no lugar do H, eu vou colocar x menos A. Então, aqui vai ficar x menos A. Mais
derivada parcial aqui em relação a y, aplicada no ponto. No lugar do k, vou colocar y menos b. Y menos b. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que a minha função f, claro, para pontos próximos de AB, ela se aproxima dessa minha outra função aqui, ó, que aparece. Lembrando, por que não é mais igual? Porque eu tirei o termo resto aqui. Por isso que ele é o resto. É como se essa função se aproxima dessa, mas não é exatamente a função. Então, sempre sobra um resto. Que resto é esse? É aquela minha função R. Tá? Ok. Então, para pontos próximos de AB, essa minha função se aproxima dessa. Então, essa função maior aqui, eu vou chamar de função L. Tá? Então, toda essa função aqui, grandona, que vocês estão vendo, eu vou chamar de uma função L. Claro que essa função L, ela só depende de x e de y, porque o resto aqui é tudo constante. Então, vou dizer que essa função L aqui só depende de x e y. Vamos aqui para o segundo quadro. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproximando a minha função. Eu estou aproximando a minha função usando essa minha função L. Quem é a minha função L? É a minha função f de AB mais derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto, vezes x menos a, mais derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto, vezes y menos b. Aí você vai dizer, professor, mas por que eu vou usar a minha função L, que tem essa expressão aqui grande, e que, de certa forma, depende da minha função f ainda, ó, porque eu vou derivar f em relação a x, f em relação a y. Por que eu usaria essa função ao invés de usar essa daqui? Porque essa função f aqui é uma função qualquer. Pode ser uma função exponencial, pode ser uma função trigonométrica, pode ser uma combinação dessas funções. Então, essa função f, ela pode adquirir assim, uma forma da mais variada possível. Agora, se você reparar, a minha função L, ela é sempre de um jeito. Pode reparar. A minha função L, ó, por mais que ela seja tudo isso daqui, mas se você for reparar bem, isso daqui é variável ou é constante? Essa primeira parte aqui. Isso aqui é uma constante, porque é a função aplicada num ponto. Isso aqui te dá um número. Isso daqui é uma variável ou uma constante? Constante também, porque a derivada parcial aplicada num ponto. E isso daqui? Constante também. Ó, então, isso aqui é constante, constante, constante. Então, na verdade, essa função L aqui é uma função que só depende do x e de y. Então, eu posso afirmar que essa função L, primeiro, é um polinômio? Sim ou não? O que você acha? Ela é um polinômio? Lembrando que isso aqui é constante, constante, constante. Então, ela só depende do x, que aparece bem aqui, e do y, que aparece bem aqui. Então, ela é um polinômio? É um polinômio. De grau quanto? De grau 1. Porque não aparece x quadrado e y cubo, não. É só x e y. Então, o que eu estou fazendo aqui, e por isso que é interessante, eu estou aproximando qualquer função f de um polinômio de grau 1. Por isso que o nome é aproximação linear. Porque eu estou aproximando a minha função f de uma função que é uma função linear. Quando eu faço isso, quando eu pego uma função f e aproximo ela de uma função linear, isso é o que nós chamamos de linearização, ou de aproximação linear, que é o que eu estou tratando aqui com vocês. Entenderam, gente? Então, é por isso que a gente faz isso. É por isso que a gente pega essa expressão aqui, porque na verdade o que eu estou fazendo é aproximando essa minha função de uma função linear. É isso que eu quero. Outra coisa interessante, ó, vamos continuar analisando aqui essa função. Vocês concordam comigo? Ó, se eu chamasse essa função aqui de z, por exemplo, ia ficar z igual a isso aqui é uma constante, mais isso aqui é outra constante, aí aqui x menos a, mais isso aqui é outra constante, y menos b. Gente, vocês concordam comigo que essa equação aqui é a equação de um plano? Sim ou não? O que vocês acham? O
que é a equação de um plano? Bom, quando ela está arrumadinha, né, ela é assim, é ax mais by mais cz igual a d, né? Só que só quem é variável é x, y e z. Né? O resto tudo constante. Então, essa equação aqui, eu conseguiria arrumar ela para ficar dessa forma aqui. O que é importante é que só aparece x, y e z e são todos de grau 1, monômios de grau 1. Né? Então, vocês concordam comigo que isso daqui é a equação de um plano? Sim ou não? Então, na verdade, essa função aqui é a função do plano. Mas não é qualquer plano. Esse plano aqui tem uma característica muito importante, que é a seguinte. Agora que você já concorda comigo que é a equação de um plano, bora olhar para essa função aqui e bora fixar o x, por exemplo. Fixar o x igual a a. Se eu fixo x igual a a, o que acontece com essa parcela aqui? Ela zera, né? Então, vai sumir essa daqui. Se eu fixo x igual a a, olha o que vai aparecer. Vai aparecer z igual a f de ab mais derivada parcial de y em relação a b, y menos b. Isso aqui lembra alguma coisa a vocês? Algumas aulas anteriores aí, de quando a gente começou a falar sobre derivada parcial, e eu disse para vocês que a derivada parcial seria o coeficiente angular da reta tangente, e a equação da reta tangente não era isso daqui? Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que dentro desse plano, eu tenho a minha equação da reta tangente, quando eu fixo o x e fico variando só o y. Da mesma forma, se eu fixasse o meu y em b, isso daqui ia zerar, e eu ia ter a equação da reta tangente, quando o meu y é fixo e eu estou variando só em x. O que significa que esse plano, aqui, ó, vocês estão vendo, é um plano que contém as duas retas tangentes, tanto em relação a x quanto em relação a y. Já que é um plano que contém as retas tangentes, então ele vai ganhar um nome especial. Eu vou chamar ele de plano tangente. Ah, então, isso daqui, ó, vou apagar essa parte. Então, vou apagar isso daqui. E essa nossa função aqui, que é a minha função linear, eu vou chamar ela de plano tangente. Então, na verdade, o que você está fazendo é, você está aproximando uma função por meio do plano tangente dela. É isso que você está fazendo. Coisa que você já fazia lá no cálculo 1. Porque lá no cálculo 1, por exemplo, você tinha aqui uma função. Você tinha aqui uma, sei lá, uma função assim, por exemplo. Aí você tinha esse ponto bem aqui. Aí você tinha a reta tangente. Aí para pontos próximos aqui, para valores próximos desse ponto, às vezes você não queria usar a sua função. Era melhor para você usar a função da reta tangente, que é mais fácil de você trabalhar com ela. Então, a mesma coisa aqui, dependendo da função, às vezes não é interessante eu usar a própria função, mas sim usar a função do plano tangente, para poder obter os valores que eu quero. Entenderam? Alguma dúvida? Tá, então bora resolver um exercício sobre isso. A gente tem 10 minutos, mas é tempo suficiente. Então, ó, só fazendo um resumo do que eu já falei, eu tenho essa definição aí de aproximação linear. E como eu já falei, né, por causa dos derivados parciais, isso aqui nós chamamos de aproximação pelo plano tangente. Bom, geometricamente, o que eu estou fazendo é isso daqui. Ó. Eu tenho o gráfico de uma função, que é o que está aparecendo de azul aí para vocês. E em um ponto P, eu tenho o plano tangente a ele. Quem é o plano tangente? É esse plano amarelo aqui, ó, meio laranja que está aparecendo aí. Bom, e na verdade, esse é o plano tangente porque é o plano formado pelas retas tangentes. Então, por exemplo, quando eu fixo o y e deixo o x variar, eu obtenho essa reta tangente que eu estou chamando de T1. Quando eu fixo o x e faço y variar, eu tenho essa reta tangente que eu estou chamando de T2. Essas duas retas tangentes formam um plano para mim. Esse plano é esse plano laranja que eu estou chamando de plano tangente. Então, exemplo, encontre a linearização dessa função. F de xy é igual a 1 mais x vezes log natural de xy menos 5. Então, vamos fazer isso daí rapidinho. Deixa eu colocar aqui a minha função do exercício.
eu tenho f de xy é igual a 1 mais x log natural de xy menos 5. Pronto, vamos lá. Bom, gente, para eu fazer a linearização, eu tenho que também calcular as derivadas parciais. Então, eu vou calcular as derivadas parciais para essa função. O ponto é o ponto 2, 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais. Então, eu venho e calculo a derivada parcial em relação a x para essa função. Aqui vai dar 0. Aqui eu tenho um produto, né? Então, vai ficar derivado do primeiro, que é 1, vezes o segundo, log natural de xy menos 5, aí mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. A derivada disso é 1 sobre isso, então vai ficar aqui uma divisão, xy menos 5, vezes a derivada que está aqui dentro. Derivando aqui em relação a x, vai ficar só y. Então, por isso que apareceu y aqui. E agora eu vou derivar em relação a y nessa função. Aqui vai ficar 0, aqui eu conservo, derivo só isso daqui. 1 sobre isso, vai ficar x sobre xy menos 5. Derivado que está aqui dentro em relação a y é x. Vai ficar mais um x aqui, então vai ficar x quadrado. Agora que eu derivei já parcialmente, eu vou colocar nessas funções, tanto na função original, né, quanto nas derivadas parciais, eu vou aplicar esse ponto aqui, que é o 2, 3. Então, para o primeiro caso, vai ficar, então, a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto. Onde está x, eu coloco 2, onde está y, eu coloco 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6, 6 menos 5, 1. Vai ficar log natural de 1. Aí, mais, aqui, 2 vezes 3 é 6. Aqui, 6 menos 5 é 1. Vai ficar só 6 mesmo. Bom, e log natural de 1 é 0. Então, é só 6. Agora aqui, derivada parcial em relação a y aplicado no ponto. Aqui vai ser, no lugar do x, coloco 2, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 é 1, então é 4. Bom, além disso também, eu tinha que calcular o valor da própria função nesse ponto, ponto 2, 3. Então, vou substituir na função. Então, aqui o x vai ficar 2, aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6, 6 menos 5 é 1, log natural de 1 é 0, então vai ficar só 1. Ó, então, perceba que no final, isso aqui deu tudo uma constante. Né? Aqui deu 6, aqui deu 4, aqui deu 1. Então, como é que vai ficar a linearização para essa função? Vai ficar L de xy igual a esse valor aqui, que é 1, né? Ou seja, é a função aplicada no ponto, mais a derivada parcial em relação a x aplicado no ponto, que é 6, aqui ficou 6, vezes x menos a, só que o a aqui é 2, então vai ficar x menos 2, mais derivada parcial em relação a y, que é 4, então vai ficar 4 vezes, e aqui vai ficar y menos b, só que o b é 3. Tá? Então, essa aqui que é a minha linearização. Então, perceba, gente, que aqui, ó, depois que eu fiz a linearização, ficou de novo, né, um polinômio de grau 1 aqui. Então, por exemplo, se eu pedisse para você, olha, calcula para mim o valor dessa função nesse ponto aqui, no ponto 2,01, 3,01. Você ia preferir usar essa função aqui, que tem um log natural, ou essa daqui, né, que é um polinômio? Muito mais fácil essa daqui logo. E aí você consegue ter pelo menos uma aproximação. Lembrando que isso aqui é uma aproximação. Ela não vai te dar o valor exato, muitas vezes. Mas vai aproximar bem, depende do que você quer. Bom, gente, para finalizar, eu só queria tratar de mais um assunto aqui com vocês, que ainda é esse, na verdade, só que eu queria só tratar de mais um detalhe dele, tá bom? Então, deixa eu voltar. Vou aproveitar aqui esse espaço. Então, olha, você já sabe que isso aqui acontece. Você tem f de xy, né? Você já sabe que isso aqui é aproximadamente f de AB mais isso que já está aqui. Eu aproveitei aqui o que já estava escrito. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair os dois lados por f de AB. Então, a aproximação continua aproximando. Então, vai ficar assim. Vai ficar f de xy menos f de AB
é aproximadamente igual a isso daqui. Então, f de x menos f de AB é aproximadamente igual a isso daqui. Só que eu vou chamar f de x menos f de AB, isso aqui não é a minha variação na imagem da minha função, então eu vou chamar isso aí de ΔZ. Então, isso daqui, ó, eu vou chamar de ΔZ. Então, se você reparar, ΔZ é aproximadamente igual a primeira derivada em relação a x aplicado no ponto, vezes x menos a, só que x menos a é a variação em x. Então, isso aqui eu posso chamar de ΔX, mais derivada parcial em relação a y, vezes a variação em y. Então, ó, dependendo do que você quer, às vezes você não quer uma aproximação para o valor da função. Não, às vezes você quer só saber o quanto que ela variou. É isso que você quer. Principalmente quando você está tratando de um erro. Você quer saber o quanto que você errou, qual o seu erro máximo que você pode atingir. Então, nesse caso, você usa essa expressão aqui. Então, se você quer saber a variação real da sua função, ela é aproximadamente igual a essa expressão aqui, onde você vai ter a variação em x, a variação em y e as derivadas parciais aplicadas no ponto. Essa expressão aqui, eu vou dar um nome para ela. Então, isso daqui, ó, eu só não vou chamar de ΔZ, porque o ΔZ está aqui. Né? Isso aqui é só uma aproximação para ele. Então, eu vou chamar isso aqui de DZ. Tá? E isso aqui é o que nós vamos chamar de diferencial. Então, o diferencial ou a diferencial de uma função é você usar essa expressão aqui. Aqui, gente, às vezes vai aparecer ΔX, às vezes vai aparecer DX. E aqui também, às vezes vai aparecer ΔY, às vezes vai aparecer DY. Mas não se preocupe, é a mesma coisa. É porque em x e y a variação é a mesma, só não é a mesma variação em z. Tá? A variação em z real é essa daqui e uma aproximação é essa daqui, que é dado por essa expressão. Então, isso aqui é uma outra aplicação também do que a gente viu hoje dessa parte de diferenciabilidade. Então, ó, resumindo aqui o que eu falei. Então, se você tem uma função de classe C1, né, então ela é diferenciável. Então, a minha diferencial dz, que eu também posso chamar de diferenciação total, é definida por esta expressão aqui. Bom, geometricamente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que você já fazia no cálculo 1 para a reta tangente, só que agora para o plano tangente. Então, por exemplo, imagina ó, que você tem uma função e o gráfico dela é o de azul, é o que está bem aqui. Ó. Aí eu vou escolher um ponto. Esse ponto é essa extremidade bem aqui, ó, esse pontinho bem aqui, é o meu ponto AB. Tá? Então, quando eu estou no ponto AB, o valor da minha função é esse. Para esse ponto bem aqui, eu vou calcular o meu plano tangente. Então, para esse ponto bem aqui, que vocês estão vendo, o plano tangente é esse plano que está aqui em laranja. Tudo bem? Então, se eu estou considerando o próprio ponto AB, então você concorda comigo que o valor da função é o mesmo para o valor do plano tangente. Sim ou não? Se eu estou no próprio ponto. Agora, conforme eu me afasto desse ponto, os valores já não vão ser iguais. Por exemplo, se eu caminho no domínio daqui para cá, para esse ponto bem aqui, o valor da minha função já está aqui em cima. E no plano tangente está aqui embaixo. Então, para esse ponto bem aqui, ó, a variação real foi daqui para cá. Foi essa altura aqui que eu estou chamando de ΔZ. Mas a minha variação no plano tangente foi uma variação menor. Foi essa variação bem aqui, ó, DZ. Estão entendendo, gente, isso aqui que eu estou fazendo geometricamente? Pois é. Então, você vai dizer, professor, então, essa sua aproximação é ruim, porque dá para ver claramente que ΔZ é muito maior do que DZ. Não, tudo bem. Mas para esse ponto aqui, eu já estou bem afastado do ponto AB. Mas quanto mais próximo eu estiver aqui do ponto AB, mais esse DZ vai se aproximar do ΔZ. Então, por isso que eu digo, isso é só uma aproximação. E ela só é válida para pontos próximos daquele ponto que eu estou considerando, que é o meu ponto AB. Bom, então é isso. Então, com isso, você consegue usar diferencial para calcular variações na sua função.